Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão desprendendo, respondo assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: Por que estão desprendendo o jumentinho? E eles responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse! Ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os teus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados e vão arrastar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo que Deus veio visitá-la. Ó Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor do Seu Filho, Jesus Cristo, como nós já oramos, fala conosco nesta noite e edifica-nos, ó Pai, através da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, amados irmãos, segundo nosso calendário litúrgico, né? Domingo de Ramos. E o que nos convida para olhar, né, para essa estrada de terra que desce do Monte das Oliveiras em direção às portas de Jerusalém. Imagine você uma estrada, pode ser uma estrada reta, né? Do Monte das Oliveiras até Jerusalém. E é Domingo de Ramos. Para muitos, uma festa, né, de tapetes, de mantos, de palmas, né, erguidas para o céu. E o início de uma semana muito tensa, né? Triste e ao mesmo tempo determinante para a história da salvação que Cristo veio realizar sobre a face da terra. Eu quero convidar os irmãos nessa noite para olhar para além deste evento, né? Além desta encenação religiosa que nós temos até hoje, né? Esqueça você os ramos, né? As roupas que foram colocadas no chão, o jumentinho, né? Também os cânticos. E olhe tão somente para aquele homem que seguiu ali na entrada de Jerusalém, montado num jumentinho. Às vezes, as palmas e os cânticos ocupam e ofuscam a nossa visão de olhar para Jesus. E nós precisamos sempre, no nosso momento de devocional, no nosso momento de culto, nada pode, amados irmãos, ofuscar a nossa visão de olhar e ver a Jesus. E sentir a presença, através da gloriosa do seu Santo Espírito, em nossas vidas. Muitas vezes, se perguntarmos para você sobre o culto da noite, você não vai se lembrar de poucas coisas. Porque muitas vezes nós não nos deixamos adentrar a presença de Cristo Jesus. Enquanto a multidão
canta e clama Jesus como rei, observe você que o rei chorou. Enquanto o povo grita Hosana, que significa, né, salva-nos agora, eles estão pensando não na salvação que Cristo Jesus veio operar. Eles estão esperando uma salvação política, que expulse o domínio romano, prevaleça ali o domínio judaico. Jesus não está apenas ouvindo e vendo aquele momento, amados irmãos, aquele barulho. Jesus está a olhar para dentro do coração daquela multidão, que grita algo maravilhoso e real sobre a vida de Jesus, mas que isso passa pelos lábios, mas não passa pelo coração e pelo entendimento e pelo significado daquilo que eles estão cantando, não passa pelo coração deles. E amados, quando a palavra não passa pelo nosso coração, acontece aquilo que Jesus fala a respeito do semeador. A semente cai na beira do caminho, a palavra cai na beira do caminho, e o diabo leva tudo embora, e você não se lembra de mais nada. Esse capítulo 19 de Lucas, amados irmãos, apresenta aqui um rei que não vem para ser servido por um governo, para ter súditos, né? Ele nem quer um exército para defendê-lo, porque o seu reino não é deste mundo. Quando Pedro corta a orelha do soldado, diz: Pedro, menos, preciso fazer isso. Nós não estamos aqui para usar a espada. Nosso reino e a nossa vitória não é aqui. Ele veio para servir e servir através da cruz e inaugurar o seu reino na eternidade. Muitas vezes nós não entendemos isso porque nós ficamos olhando para as coisas terrenas, amados irmãos. E é por esse motivo que Jesus não entra na cidade para receber uma coroa de rei, uma coroa com pedras preciosas, mas ele entra na cidade de Jerusalém, já sabendo que a coroa que o espera é a coroa de espinho. A glória que lhe espera não é a glória do homem, mas é a glória do Pai. E a pergunta, amados irmãos, que ecoa hoje, nesse dia em que nós chamamos de Domingo de Ramos, quando as pessoas, né, fizeram até esse movimento, né? E nós também cantamos aqui o cântico. Quem é Jesus para você? O que significou a presença de Cristo Jesus esse dia? Foi o Domingo de Ramos? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Mas o que você sentiu de Jesus nesse dia? Como você viu Jesus nesse dia? Se você tivesse que descrever a presença de Cristo Jesus na sua vida nesse dia, como você descreveria? Seria ele alguém, né, que está aqui presente para atender às suas conveniências, em muitos casos, né, algumas neuras espirituais, né, alguns caprichos que as pessoas têm e que elas querem receber aqui nessa vida? Ou será que esse Cristo que vem montado e que é aclamado como rei é o Senhor que vem para inspecionar a nós como templos do Espírito Santo e verificar e averiguar o que se passa no nosso coração? Porque Jerusalém estava ali, toda aberta, recebendo Jesus e cantando, celebrando com os lábios, mas rejeitando com o coração. Celebrando ali, neste domingo, com os lábios, mas na próxima sexta-feira, gritando: crucificam, crucificam. Eles perderam o tempo da visitação. Eles perderam o momento em que Jesus chega até eles. Eles perderam de reconhecer a Jesus como Salvador deles. Deus, em Cristo Jesus, estava ali caminhando entre eles, mas eles estavam ocupados demais com os seus negócios, com os rituais, com as suas celebrações, que a salvação bateu na porta deles, mas eles não abriram a porta para a salvação em Cristo Jesus. Até cantaram, até celebraram, mas não abriram o coração para Jesus.
nesta noite, como em todas as noites, quando nós nos reunimos para meditar na palavra, para orar ao Senhor, o mesmo rei que entrou em Jerusalém também entra neste lugar através da sua palavra, através dos seus ensinamentos. E ele não quer de você apenas os cânticos que você entoou ou os ramos de palmeira que você tenha para oferecer. Ele não quer as suas vestes lançadas ao chão. Ele quer a sua rendição total, o reconhecimento dele como Senhor da sua vida. Ele quer corações arrependidos, consertados com ele e pronto para viver uma vida nova e abençoada e abençoadora. Ele ainda quer que as nossas vidas sejam purificadas. Vamos analisar esse texto aqui. Em primeiro lugar, amados irmãos, algumas atitudes de Jesus aqui que demonstram que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Primeiro, uma humildade majestosa do Rei dos Reis, Jesus o Senhor. Simplesmente, como é do perfil dele, com palavras, fazendo acontecer as coisas. Porque não foi um acidente histórico isso aqui, amados irmãos. Não foi por acaso, né? Mas estava exatamente nos planos de Deus. Jesus estar ali nesse dia, neste momento. E a demonstração, esse texto é a demonstração de como Deus está no controle da história. Como Deus constrói a história. Como Deus pavimentou o caminho de retorno para a eternidade. Esse texto, amados irmãos, é muito profundo, teologicamente falando, profeticamente falando, ele é cheio de significado. E ali nós vemos, primeiro, a soberania de Jesus em sua previsão. Jesus não pergunta ali se alguém tem um jumentinho, ou se eles sabem onde encontrar um jumentinho para que ele adentre Jerusalém. Mas ele diz onde está o jumento, onde eles devem buscar esse jumento, o que a pessoa que é dona do jumento vai dizer. Porque ele é Deus, onisciente. Jesus revela aqui, amados irmãos, a sua onisciência. Dá para você perceber isso nesse texto? Reconhecer que Deus é onisciente. Ele disse onde estava o jumento e o que é que ia acontecer quando eles chegassem lá para buscar esse jumento. Aquele que sustenta, amados irmãos, toda a criação, que cuida de toda a criação, ele se submete a precisar de um animal emprestado, né, para ele adentrar Jerusalém. Mas olha o que ele diz para os discípulos: quando vocês chegarem lá, e eles perguntarem, por que vocês estão soltando o jumentinho? Vocês digam para ele, porque o Senhor precisa deles. Mas que Senhor que precisa dele? Ele disse isso para os discípulos, para que os discípulos entendessem que não era necessidade e carência dele ter um jumentinho, mas era o Senhor que tinha aquele jumento como propriedade dele. Foi ele que criou todas as coisas e pertencia exatamente a ele aquele animal, por direito de criação. O Senhor precisa dele e ponto final. Não há como dizer não, porque era o Senhor que precisava dele. Em segundo lugar, amados irmãos, a submissão de Jesus à profecia. A submissão de Jesus à profecia nós vemos aqui nesse texto também. Jesus está cumprindo uma profecia que foi dada 500 anos antes dele vir. Lá de Zacarias 9:9, quando Zacarias diz assim: alegre-se muito, filha de Sião. Falando a respeito, sabe de quem?
Zacarias estava falando a respeito de Jerusalém. Exulta, filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de uma jumenta. Jesus não adentrou montado em um cavalo todo imponente, né? Que era símbolo de batalhas militares, né? De opressão ao inimigo. Mas ele escolhe um jumentinho que é símbolo da humildade, do serviço, da paz. E para principalmente cumprir a profecia que havia sido registrada por Zacarias lá no capítulo 9. Jesus foi obediente e cumpriu esta profecia. E a Bíblia diz: Jesus foi obediente e obediente até quando? Até a morte, e morte de cruz. Em terceiro lugar, amados irmãos, o reconhecimento de Jesus como Senhor. Aqui nós vemos o reconhecimento de Jesus como Senhor, né? Os cânticos e os gestos, que, segundo Jesus, eram apenas de boca e não de coração. Então, Jesus é reconhecido ali, ainda que de boca e de gesto, não de coração. Os discípulos estendem mantos, né, ramos, né, símbolo da submissão à realeza que é Jesus. Mas a verdade, o coração deles era outro, não de aclamar Jesus como Senhor e Salvador, mas de aclamar Jesus como alguém que pudesse vir governar sobre eles fisicamente. A multidão estava certa naquilo que dizia, né? Muito certa naquilo que dizia, mas errada no seu sentimento. Como muitas vezes nós também fazemos com os nossos cânticos, com a nossa adoração, com as nossas orações. Porque nem sempre nós queremos exatamente a vontade de Deus, né? Nós queremos e até às vezes oramos a vontade do Senhor, mas ficamos lutando para que aconteça a minha, a sua, a nossa vontade. Eles estavam ali cantando, né, celebrando, é a profecia que tinha que se cumprir, por isso eles estavam ali, mas no coração deles eles estavam pensando em outra coisa. Eles proclamavam a presença do rei que vem em nome do Senhor, o reino dos céus, mas na verdade eles queriam um rei que pudesse governar sobre eles ali. Um governo físico e não espiritual. E isso certamente, amados irmãos, entristecia o coração de Jesus, pelo fato deles não entenderem o motivo pelo qual ele estava ali. E às vezes nós também estamos aqui no culto ouvindo a palavra, mas não queremos entender esta palavra, do que Jesus está falando conosco, daquilo que Jesus está dando direcionamento para a nossa mente, para o nosso coração. Porque o nosso desejo, o desejo do nosso coração é outro, e não aquilo que o Senhor quer. Em quarto lugar, amados irmãos, os religiosos ficaram incomodados com o fervor da adoração. Lá no verso 39 e 40, né? Os fariseus tentam silenciar, né, o louvor e pede para Jesus, fala para os seus discípulos pararem de cantar. Já estão cantando muito já estão cantando muito, já estão celebrando muito, porque eles também, mesmo como os profissionais da religião, eles não entendiam aquele momento. Sabiam a respeito, mas não entendiam no coração. Como os discípulos do caminho de Emaús, que ele disse: como pode isso? Enquanto Jesus falava, nós não o reconhecemos. Como muitas vezes nós lemos a palavra e não conseguimos entender essa palavra de uma forma prática, de uma forma fácil. E Jesus responde a eles, informando, né? Jesus responde informando a eles: olha, eu não posso e nem vou falar nada, porque se eu falar com eles e eles não clamarem e pararem de clamar, as pedras clamarão. Que Jesus queria que eles entendessem, mais uma vez, e que Ele era Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas.
e que toda a natureza já o adorava. E toda a natureza o adora por toda a eternidade. E que se os discípulos parassem de cantar, viria um coro, juntando toda a criação para celebrar a Cristo. Será que nós entendemos quando nós estamos louvando também? Que às vezes nós estamos aqui e não cantamos. E quando nós não cantamos, não nos identificamos muito com o cântico e não queremos cantar, às vezes nós imaginamos que isso possa fazer alguma diferença para o Senhor. Como nós temos músicos também, às vezes, né? Os músicos não estão e tudo mais, e às vezes nós achamos que se eles não estão, então o Senhor não pode ser louvado. Ou aqueles que sabem louvar e não querem louvar por capricho, por algum motivo, não querem louvar. E acham que isso vai fazer falta para o Senhor. Mas nós entendemos, Jesus disse, olha, eu posso trazer uma miríade de anjos para me louvar a hora que eu quiser. Os anjos louvam, exaltam e glorificam o nome do Senhor por toda a eternidade. Ele já está exaltado, já está glorificado. Ele não precisa do meu louvor, no seu louvor. Ele recebe o nosso louvor e a nossa adoração por causa da sua misericórdia. Porque quem precisa de louvar ao Senhor somos nós. Sabe por quê? Quando você louva ao Senhor, quando você exalta e glorifica ao Senhor, isso faz bem para a tua alma. Experimente. Quando você não estiver bem, quando você estiver triste, experimente colocar um cântico de louvor e cantar esse louvor junto com o aparelho que estiver tocando. Experimente isso, para você ver o resultado que isso traz na sua vida. Experimente adorar ao Senhor nos momentos de dificuldades da sua vida, para você ver como isso faz toda a diferença. Porque nós que precisamos dizer, Senhor, Tu és o grande eu sou, Tu és o Yeshua Hamashia, Tu és o Cristo do Deus vivo, Tu és o meu Deus. Como nós cantamos aqui. Se eu vier, Senhor, a submergir, estende-se na sua mão e me pega. É isso. Somos nós que precisamos exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Somos nós que não podemos perder esse momento quando somos convidados aqui pelo Ministério do Louvor para cantar louvores, soltar a nossa voz no último volume que nós temos para cantar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Tem pessoas que vibram mais assistindo um jogo de futebol do que estando na igreja cantando e louvando o nome do Senhor nosso Deus. Não sente a mesma alegria. Mas isso precisa ser mudado. Mas vamos o que os fariseus disseram. Oh, Jesus, manda esse povo se calar. Não tem como calar um adorador. Não tem como calar um servo do Senhor. Nós declaramos isso hoje aqui. Somos servos do Senhor. Vivemos para a glória e do nome do Senhor, o nosso Deus. Não tem como, se você parar. Toda a natureza exalta e glorifica o seu nome. Aliás, eu tenho certeza que você tem passado por uma experiência muito gostosa de ouvir os pássaros cantando logo pela manhã. Ouvir os pássaros cantando, às vezes para você é o pássaro cantando, né? Mas para aquele que conhece o Senhor, é a natureza exaltando e glorificando o nome do Senhor, o nosso Deus. É a natureza proclamando que Ele é o nosso único, suficiente Salvador. É a natureza proclamando que Deus está cuidando de tudo e de todas as coisas, que tudo está indo muito bem, por isso há esse canto todas as manhãs e durante todo o dia. E não cessa. Você pode parar de cantar, mas a natureza não para de glorificar o Senhor. Então não deixe que alguém ocupe o seu lugar, porque você é a criatura por excelência de Deus. Ele criou você para o louvor da glória, louvor da sua glória e para a glória do seu nome. Você é especial. Então cante, exalte, glorifique o nome do Senhor, o nosso Deus. E por último, amados irmãos, o lamento de Jesus. Uma tragédia é anunciada. Em meio, né, a essa grande alegria dos cânticos, né, essa grande celebração que contagia todos, né,
me trazendo fortes emoções, né, de esperança, fé para o povo, né? A iminência de a restauração de Israel, agora vai acontecer a restauração de Israel, agora vai ficar bom para nós, né? Olhe para Jesus. Como está Jesus? Como é que você vê Jesus? Lá no verso 41. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz. Jesus chegou e olha para Jerusalém, aquela beleza do templo, aquele mármore branco, aquele ouro reluzente pelo sol, a multidão que canta, mas Jesus chora. O termo aqui, amados irmãos, no grego é eklausen, que indica um choro de sentimento mesmo compulsivo, um lamento em voz alta. Jesus não chora por si, ele chora pela cidade, que hoje canta, mas que amanhã, na sexta-feira, vai estar dizendo: crucificam, crucificam. Chora pela falta de compreensão, pela falta de conversão. De que adianta cantar com os lábios, mas não ter o no coração? Se você pudesse imaginar agora, neste momento, fechando os seus olhos, imaginar o semblante de Jesus, olhando para Jerusalém, toda aquela beleza daquela construção, toda aquela multidão cantando e Jesus chorando, como você contemplaria a face de Jesus? Imagine o semblante de Jesus naquele momento. Jesus chora ali, amados irmãos, como o príncipe da paz. Isaías capítulo 9 fala que Jesus é o príncipe da paz. E o que é que Jerusalém estava querendo? Jesus registra que, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Eles estavam em busca da paz. Mas a paz que eles queriam não era a paz que Cristo estava ali oferecendo para eles, a paz com Deus, a paz na eternidade. Eles estavam querendo tão somente a paz, domínio judeu diante do Império Romano, para que eles pudessem permanecer por ali. Jesus está querendo oferecer para eles a paz verdadeira, mas eles estavam pensando na paz deste mundo. Quantas vezes nós, tendo conosco o príncipe da paz, vivemos fazendo guerras? Guerra dentro do nosso lar, guerra dos filhos contra os pais, dos pais contra os filhos, guerra do esposo com a esposa, guerras no trabalho, guerras nos relacionamentos, guerras dentro da igreja. E nós levantamos ainda uma bandeira do príncipe da paz. E é por isso que Jesus está olhando para Jerusalém, está chorando, porque ele é o príncipe da paz e ele está diante de Jerusalém. E eles estão cantando sobre ele, mas não chega ao coração, não atinge o coração deles, para eles sentirem paz. Essa paz, amados irmãos, que independe da situação que você está vivendo, essa paz que independe do problema que você está passando, essa paz que você sente simplesmente porque você tem paz, porque você tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. A pior cegueira, amados irmãos, do ser humano não é a que fecha os seus olhos e impede de ver a luz, mas a que fecha os olhos da alma quando não se consegue ver e sentir a presença e a glória de Deus na vida. A paz verdadeira que traz salvação, vida abundante, vida eterna. Hoje, você que tem Jesus, quando Jesus olha para você, do jeito que você está vivendo, como estaria o semblante do Senhor Jesus olhando para você? Você diria: eu tenho comigo o príncipe da paz, por isso eu vivo em paz. Ou você vive uma vida de ansiedade constante, com medo constante, que nada vai dar certo, que tudo pode dar errado.
que você tem uma insegurança tremenda de sair nas ruas, que você tem medo do que pode acontecer no dia de amanhã. Aí Jesus olha para você e pergunta: onde eu estou na sua vida? Onde está essa paz, essa segurança que eu te dou? Onde está? Jesus chora porque anteviu também a destruição de Jerusalém. Por causa dessa incredulidade, por causa dessa falta de fé, Jesus anteviu a destruição. E ele narrou isso lá no versículo 43, né? Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de todas você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Jesus descreve aqui a destruição por causa da falta de fé e reconhecimento na vida como Senhor. E amados irmãos, Ele não está apenas prevendo o futuro aqui, né? Ele está revelando aqui o resultado da vida de uma cidade, da vida de pessoas que Jesus visita e a pessoa não reconhece como Senhor e Salvador da sua vida. A única coisa que sobra para essa pessoa é juízo. Como aconteceu com Jerusalém. Não reconheceu, sobrou apenas o juízo. E por último, amados irmãos, Jesus só chora pela falta de reconhecimento do tempo da visitação. Ah, amados, assim como você imagina que você tem tempo e que você tem a sua agenda, Deus também tem a sua agenda. E Deus também tem a sua agenda para as nossas vidas. E a Bíblia já diz, há um tempo determinado para todas as coisas. Esta é a chave teológica desse texto. Deus visitou a terra através de Cristo Jesus em carne e foi reconhecido e também rejeitado. A oportunidade não está no seu tempo. Preste atenção, porque a oportunidade está no tempo de Deus. Nós temos o Cronos, o nosso relógio, mas de Deus é o Kairos, o tempo de Deus. É a oportunidade do arrependimento e da salvação. Jerusalém teve oportunidade, não se arrependeu, não reconheceu o Senhor. No ano 70, ela foi completamente destruída. O perigo, amados irmãos, para nós, é de termos a Bíblia nas nossas mãos, ouvirmos pregações, ouvirmos ensinamentos, mas blindar o nosso coração contra a ação do Espírito Santo. Não deixando o Espírito Santo falar, nos corrigir, nos exortar, mudar, transformar a nossa vida. A visitação sem reconhecimento e celebração sem vida de verdade não agrada ao Senhor nosso Deus. Jesus sofria aqui não somente a dor daquilo que ele ia enfrentar à cruz, mas a dor de não ter sido reconhecido e deles não ter observado esse tempo. Jesus diz lá em Apocalipse, né? Eis que eu estou à porta e bato. Mas ele vai bater por um tempo. Se você não abrir, então somente o juízo. Por isso, se você tem ouvido a voz do Senhor, abra o seu coração. Se você tem ouvido a voz do Senhor, obedeça ao Senhor. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. É o tempo de Deus, não é o seu tempo. Se Ele te chamou hoje, tem que ser hoje. Se Ele falou com você hoje, é hoje que você precisa de mudança. É hoje que você precisa tomar uma atitude. Amanhã pode ser muito tarde. É hoje que Ele está falando com você. Ele chegou a Jerusalém e falou assim, é hoje Jerusalém. Jerusalém disse não, então vem o juízo. Então é hoje que o Senhor está falando com você também. É nesse domingo de Ramos que o Senhor está falando com você. Não é um evento histórico, não é apenas um relato bíblico. É um espelho para nós olharmos, amados irmãos.
Jesus chorou porque a multidão estendeu os mantos, as palmas pelo caminho, mas não o reconheceu como rei. Eles queriam um Messias que resolvesse os problemas deles, econômicos, políticos. Mas Jesus não veio para resolver problema financeiro de ninguém. Aqueles que pregam sobre a teologia da prosperidade, que me perdoe. Mas Jesus não veio para fazer prosperar ninguém aqui sobre a face da terra. Jesus veio para abençoar aqueles que trabalham para que eles possam prosperar. E é isso que nós vemos aqui. Jesus veio para resolver o problema do pecado. Jesus veio para resolver o problema do pecado, da morte e do inferno. Para que você não viesse a perecer por toda a eternidade. Ele veio para resolver o problema do afastamento de Deus, para te colocar novamente do lado de Deus. Não veio para libertar governo terreno nenhum, mas para libertar o homem de tudo aquilo que o inimigo colocou sobre ele, lá no Éden. Jesus chorou porque Jerusalém não reconheceu esse tempo da oportunidade. A graça do Senhor é hoje. O tempo para você é hoje. A porta da misericórdia está aberta agora. O Senhor te chama agora. Ele não é só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que chora, mas ele é o leão da tribo de Judá, ele é o rei, ele é juiz. Quando se rejeita a graça e o amor de Deus, você está agendando o juízo para a sua vida. É hoje o tempo de decidir. É agora o tempo de decidir. Porque se você não decidir hoje, sexta-feira você estará como aquela multidão, gritando crucifico, crucifico, não reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Se você tem cantado e não tem sentido, está na hora de você tomar uma atitude na vida. E querer ser servo do Senhor, que canta para o louvor da sua glória, que entende o que você canta e canta com prazer, com alegria, porque você ama servir ao Senhor nosso Deus. Não apenas de lábios, mas com o coração, com a vida. Se você tem orado no vazio, é hoje o dia de você dizer: Senhor, eu não quero mais ficar orando no vazio. Eu quero orar na tua presença, que eu quero contemplar a tua glória. Eu quero sentir o seu poder na minha vida. Feche teus olhos. Se Deus tem falado e falou ao seu coração nessa noite, como foi com Jerusalém, olhe para Jesus. Não basta você cantar, não basta você vir ao culto, não basta você ler a Bíblia. É necessário que você reconheça a Jesus como Salvador da sua vida. É necessário que você consagre-se a Ele, que você tome uma decisão de ser servo de Deus, aqui na igreja, na sua casa, na sua família, na sociedade, no seu trabalho, onde você estiver. Para que você seja bênção sobre a face da terra. Para que você seja a alegria de Cristo Jesus sobre a terra. E não a razão, como foi aquele povo, a razão das suas lágrimas. A razão dos seus maus sentimentos. A razão da profecia de destruição. Mas que você seja a expressão viva do Evangelho de Cristo Jesus sobre a face da terra, vivendo e reconhecendo o Senhor em todos os momentos da sua vida, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, assumindo compromisso com a igreja dele. Não existe servo de Deus sem compromisso na vida da igreja. Todos nós precisamos ser aliançados e compromissados na igreja de Cristo. Ele não nos chama para ficarmos alheios por aí. Ele nos chama com um propósito. E se Ele tem
falado com você. Não permita que você fique em meio àquela multidão. Não permita que você fique como os fariseus, questionando os cânticos, questionando o culto, questionando o louvor, a adoração ao Senhor. Que você não permita que esse tempo passe na sua vida, mas que você decida: Senhor, é hoje, é a partir de hoje. Eu reconheço que esse tempo que eu estou vivendo é o melhor tempo para eu servir ao Senhor e colocar a minha vida à disposição do Senhor, para depois poder celebrar que Jesus Cristo entregou a sua vida, morreu por mim e ressuscitou ao terceiro dia. E eu fazer uma festa que tenha significado e sentido para mim, para o Senhor e para todos aqueles que convivem comigo. Feche teus olhos e assim como você está, aí no lugar onde você está, que você tome a decisão que o Senhor tem colocado no seu coração para você tomar. Que você não perca o tempo de hoje. Que você não perca a oportunidade de hoje. Se você está longe, você se reconciliar com o Senhor. Se você tem vivido uma vida descompromissada, de você se compromissar com o Senhor. Se você tem vivido uma vida onde a palavra não tem falado com você, que ela possa falar com você. Eu vou orar agora pelo seu coração, pela sua vida, pela sua decisão e também pela salva de oração. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça e misericórdia. Nós louvamos, Senhor, exaltamos e glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus e nós somos Teus servos. Estamos aqui, ó Deus, agradecidos, porque verdadeiramente cremos que o Senhor visitou a terra. E cremos, ó Deus, que o Senhor nos visita nesta noite, Pai. E que nós, ó Deus, temos ouvido a Sua voz, Senhor. E estamos, ó Deus, saindo, ó Pai, desse anonimato. Saindo, Senhor, desse faz de conta. Saindo, Senhor, de uma vida sem significado. Saindo, Senhor meu Deus, de ser aqueles que cantam no meio da multidão, para ser o Deus, aqueles que te adoram e te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, traz, Senhor meu Deus, sopra sobre nós o Teu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, sentir a Tua palavra e ouvir, ó Deus, a Sua voz. Traz, Senhor meu Deus, sobre nós, da Sua presença gloriosa, como o príncipe da paz, traz paz aos nossos corações. Neste tempo, Senhor meu Deus, de tanta incerteza, de tantas dúvidas, de tantos questionamentos, de tantos problemas, de tantas lutas e dificuldades. Diante, ó Deus, de tudo isso, Senhor, permita que nós possamos ter o príncipe da paz nas nossas vidas e viver em paz e estabelecer a paz, independente da situação, independente das circunstâncias, porque nós temos o Senhor como árbitro dos nossos corações, com a paz que inunda as nossas vidas e que nos faz viver alegres e felizes, e assim alegramos o seu coração também. Ó Deus Todo-Poderoso, queremos orar, Senhor, abençoando cada um desses pedidos que aqui se encontram nessa salva. Eu não conheço o Senhor, os irmãos também não conhecem, muitos deles, Senhor, mas nós queremos, Pai amado, que Tu, o Senhor, conhece cada um deles. Nós pedimos, ó Deus, visita com a Sua graça, com o Seu amor, com a Sua misericórdia. Repreende, ó Deus, todas as obras, todas as setas do maligno, Senhor, e dá, ó Deus, a Tua bênção sobre esse pedido, Senhor. Olha, Senhor, meu Deus, por eles, Senhor, e abençoa, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Olha, Deus, por aqueles irmãos que não puderam vir hoje, Senhor. Olha, Deus, por aqueles irmãos que estão distantes, Senhor. Olha, Deus, por aqueles que precisam tomar uma decisão, Senhor, que eles, ó Deus, tomem essa decisão para te servir, ó Deus, em espírito e em verdade, Senhor. Olha, Deus, por aqueles que estão enfermos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, cuida, Deus amado, do presbítero Ideraldo, Senhor, meu Deus, nosso amado irmão, que o Senhor esteja renovando suas forças, seu ânimo. Olha, Deus, pela vida da Ruth, Senhor, meu Deus, não pôde vir também por causa que não estava bem, da Zilda, Senhor, e demais irmãos nossos, Senhor, que têm passado por lutas, dificuldades, enfermidades, que o Senhor os visite, Pai, e os abençoe, e que eles recebam do Senhor todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós oramos, ó Pai, abençoando esses nomes, esses pedidos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que você não tenha tomado uma decisão só